Olá pessoal, boa tarde. Agora tá chovendo, né? Não sei se você tá ouvindo aqui o barulhinho da chuva. Então, no vídeo passado, eu comecei a falar sobre os falsos profetas. E eu disse que ia ter parte 1 e parte 2 do vídeo. Essa é a segunda parte, né? E a última, que eu tô falando sobre os falsos profetas, que é para você saber se livrar deles. No vídeo passado, eu falei das características dos falsos profetas. Eu citei algumas, né? Eu vou até recapitular rapidamente aqui. E hoje, para fechar o vídeo, a segunda parte, eu vou falar de mais um pouco de características, tá? E no final eu vou dizer como você vai fazer para você se livrar desses lobos em pele de cordeiro, tá bom? Eu vou dizer agora, presta atenção. Ó, no vídeo passado eu falei que os falsos profetas, eles têm um bom discurso, eles têm uma boa aparência, eles precisam de um lugar para enganar as pessoas e eles precisam também de uma propaganda aonde ele faz o quê? Seduz as pessoas para poder ir na instituição deles e fazer todo o trabalho dele de enganação. Na verdade, os falsos profetas, gente, fazem uma lavagem cerebral. Eles não têm dó de você, né? Eles são como demônio vestido, né? Como se demônio com pele de ser humano. Eles não gostam de você, eles não te amam, eles não têm nenhum tipo de interesse na sua salvação. Eles querem arrancar o que você tem, principalmente isso aqui, tá bom? Então, eu vou citar mais algumas características nessa parte 2. Ó, o falso profeta, depois de tudo que eu falei que ele faz, ele arranca tudo que você tem. Ele chega e fala assim, ó, você deixa aqui seu carro, sua casa, seu salário, que Deus vai abençoar a sua vida, abrir a porta do emprego. Então ele usa isso, aí a pessoa, ela tá louca para resolver um problema, então o que ela faz? Ela dá tudo que ela tem, ela fica sem nada. Eu já vi pessoas que por causa de falso profeta foram morar debaixo da ponte, ficaram sem o salário, tiraram o leite da boca dos filhos. Então eles fazem isso sem o menor problema. Ainda dizem que foi Deus que mandou. Pega um determinado versículo, descontextualiza, tira eles do contexto original e usa isso como exemplo para poder você acreditar e dar tudo que você tem. Outra coisa que o falso profeta faz, eles arrumam um testemunho. O que é o testemunho do falso profeta? Gente, o testemunho é uma ferramenta ótima na mão do falso profeta, porque eles pegam uma pessoa que às vezes já chegou naquela instituição com a vida mudada, que já que está bem nas áreas da vida, porque tem pessoas que estão bem nas áreas da vida. Aí ele chega e fala assim, ó, fulana de tal, quando chegou, estava morando debaixo da ponte, era morador de rua, tinha vício, tinha isso. Olha agora como que a pessoa tá, depois que ela chegou na instituição e deu o que tinha, ela ficou com a vida transformada. Então aquela pessoa que está sentada ouvindo aquilo ali, começa a pensar assim, ué, se mudou a vida dele, vai mudar minha vida também. Então é aí que o falso profeta engana. É o falso testemunho. Em alguns casos, eu já vi falso profeta que até combina com as pessoas, né? Que as pessoas chegaram na miséria e hoje são ricas. E quando você vai ver, aquela pessoa não é rica coisa nenhuma. Ela é uma pessoa contratada, né? Como se fosse um ator para dizer que aquilo aconteceu, que é para poder dar credibilidade ao discurso do falso profeta. Gente, não duvide do falso profeta. O falso profeta, ele chega até as últimas consequências. Ele pode até atentar contra a tua vida física, contra a tua integridade física e moral. Ele pode destruir a tua reputação, porque ele é mau, gente. Ele é uma pessoa que se diz de Deus, né? Fala até como uma pessoa de Deus, mas não tem característica de Deus. O falso profeta não tem caráter, não tem compaixão, tá bom? Jesus falou isso no livro de Mateus. Basta você observar. Outra coisa, quando a pessoa, ela chega diante desse falso profeta e fala assim, ó, eu fiz tudo que você mandou e a minha vida não mudou, sabe o que ele fala? Ele trabalha com a culpa. Ele fala que é porque você está em pecado. Ele fala que você não fez direito. Ele fala que você não deu tudo. Aí você fica com aquele conflito psicológico. Mas peraí, eu dei tudo, eu fiquei sem nada. Aí ele vai te cozinhando em banho-maria. Porque, gente, o falso profeta, ele gosta de quê? De enganar. Então ele usa qualquer discurso. E ele usa o discurso conforme a pessoa e conforme a situação. Quando você vai lá perguntar para o falso profeta por que a vida sua não está mudando e você já está 5 anos, 10 anos, 15 anos na instituição ou toda uma vida, ele fala que você está errado, ele fala que Deus não falha,
que a palavra de Deus não falha. Sim, gente, Deus não falha nem a palavra. Mas o problema é que ele usou Deus e usou a palavra de Deus de uma maneira torcida. Não é daquela maneira como ele está falando. Mas ele usa o quê? Que é para a culpa cair em cima de você. Sempre você é culpado. É porque você está em pecado, é porque você não fez direito. Então ele vai te embromando com isso, com essa conversa fiada, ó. E aí você vai começando a perceber que tem algo de errado. Quando você percebe que tem algo de errado, você quer sair da instituição. E sabe o que ele faz? Ele dá a cartada final. Ele te ameaça. Ele fala assim, ó, se você sair da instituição, vai acontecer acidente com você, você vai morrer. Aqui é a última porta. Se você sair, você vai ser um caído, você vai ser um perturbado, você vai ser um endemoniado. Você conhece alguém assim? Tem certos líderes, né? Principalmente de uma igreja muito famosa no Brasil, que quando o membro, o fiel, sai da igreja, da instituição, ele fala que o membro vai acontecer acidente com ele amaldiçoa. Por quê? Porque ele quer que você continue ali dentro, dando o seu dinheiro para ele. Porque você está sustentando o luxo dele, o restaurante caro que ele paga. É você que está sustentando o Rolex que ele tem no pulso. Ele fala que está pedindo para Deus e não para ele. Mas basta você olhar a vida dele. Aliás, eu vou abrir até um parênteses. Se você está numa determinada instituição, dá uma olhadinha como é a vida do seu pastor. Olha como ele é riquíssimo. E ele fala, eu sou rico porque eu vendi livro, porque isso e aquilo. Mentira. Ele pegou o dinheiro da igreja e usou em benefício próprio. Ele fala que as coisas estão no nome da igreja, mas está no nome dele. Ele é um dissimulado, gente. São todos? Não. Tem pastores fiéis, pastores sinceros, tem líderes, gente, que tem caráter. Eu não estou generalizando, mas eu estou falando desse tipo de maldito que não gosta de trabalhar, que vive do sangue do povo, tá? Repare, às vezes você não tem uma cesta básica para você comer, às vezes você anda maltrapilho, porque você dá todo o seu dinheiro nessa instituição, né? Porque esse falso profeta disse que você está dando para Deus. Ele diz também que não apontou a arma na sua cabeça e precisa apontar a arma. Ele te ameaça, certo? Ele fala que se você sair, você não é de Deus, certo? Será que precisa mesmo de arma? A arma que ele usa é isso aqui, ó, é a palavra, é o discurso dele. E ele faz você se sentir culpado. Tanto que se você estiver nessa instituição, de repente você conquistou uma bênção, um emprego, ou resolveu um problema, você começa a achar que foi o pastor que te deu, que foi a instituição. Não foi a instituição. Deus te deu sim, mas não porque você deu dinheiro, porque Deus ele não aceita barganha. E esse falso profeta, ele usa isso para poder dissimular, para você se sentir o quê? Grata à instituição, entendeu? Para que você pense que você deve alguma coisa à instituição. Foi Deus que te deu sim, por causa dos seus esforços, mas não por causa do dízimo que você deu, da oferta. Porque Deus, gente, ele não aceita suborno. Ele não é Deus de barganha. Jesus nunca barganhou com ninguém. O apóstolo Paulo nunca pediu dízimo com ninguém. Ana Maria, mas o apóstolo Paulo pedia as coletas, sim, mas era voluntária. E não era para sustentar obreiro nem pastor, não. Era para ajudar os órfãos e as viúvas e os necessitados. Não caia nessa conversa fiada, tá bom? Porque os falsos profetas fazem isso. Outra coisa, a última cartada, ele te difama. Quando ele vê que ele não consegue te segurar mais na instituição religiosa, ele fala que você é perturbado. Ele proíbe os outros membros falar com você, que é para você ficar sozinho, com medo, e voltar para a instituição e continuar dando o seu dinheiro. Então, vou falar uma coisa para você. Se você está numa instituição dessa, esse lugar, gente, não é de Deus, sai daí. Você não precisa nem pedir autorização para esse falso profeta, não. Porque ele não é homem de Deus. Ele está fingindo que ele é, porque ele quer arrancar o seu dinheiro e tudo que você tem. Tá bom? E se ele atentou contra a tua integridade física, te machucando fisicamente, ou de uma outra forma aqui que eu não posso falar, mas você imagina, vai denunciar ele para a polícia. Não tenha medo dele, não tenha medo das ameaças dele. É lógico que ele vai te ameaçar. Quando ele vê que ele tá perdendo você, que você não vai ser mais trouxa e dar dinheiro para ele, né? Que ele diz que é em nome de Deus, ele vai te ameaçar, ele vai dizer que vai acontecer um acidente com você, ele joga praga em você. Não fica com medo não, porque ele é pó e cinza como qualquer outro. Ele não é representante de Deus coisa nenhuma, porque representante de Deus não amaldiçoa ninguém. Representante de Deus pode até repreender, mas repreende com amor. Não humilha uma pessoa, não bate nela fisicamente, entendeu? Não explora essa pessoa de outras maneiras que eu não posso falar aqui. Se você sofreu, principalmente você mulher, sofreu algum tipo de exploração
sabe, de vários tipos, denuncie esse maldito. Não tenha medo. Mesmo que ele vai colocar toda a instituição contra você, mas não tem problema, Deus vai estar do seu lado. Reúna provas e denuncie ele, tá bom? Porque ele não é homem de Deus, ele tem título. Tá certo? Não se deixe ameaçar. Ele quer que você envelheça, ele quer que você morra na instituição dando dinheiro para ele. Como muitos morreram, ele quer que você passe a maior parte da sua juventude lavando o banheiro da instituição, fazendo tudo de graça. Enquanto isso, ele pega o dinheiro do dízimo, da oferta e usa para os luxos dele. Porque ele não está usando para a obra de Deus coisa nenhuma. Eu sei que você vai dizer, Ana Maria, mas o lugar que eu tô tem um banco para sentar, tem ar-condicionado, tá pintada a instituição. É lógico que ele vai fazer isso, né, meu bem? Ele vai pintar o local, ele vai dar o ar-condicionado, que é para você ficar igual a boba aí, achando que ele tá usando tudo. Mas pergunta para ele, vá diante do teu pastor, diante do teu líder religioso e pergunta quanto que a igreja está arrecadando para você ver. Ele não vai dizer e ainda vai ser grosseiro com você, porque quem não deve não teme, mas eles devem. Tá? Porque a verdadeira igreja, a verdadeira instituição que não deve, presta conta de tudo que entrou e de tudo que foi gasto. Se você chegar diante do seu líder e perguntar para ele, ó, quanto que entrou aqui de valor, ele não vai dizer, 99,9% não diz, sabe por quê? Porque tem rabo preso. Então você pergunta para ele quanto que entrou de oferta de dízimo. Ele vai dizer que é problema da igreja, que é com Deus. Mentira, sabe por quê? Porque ele não quer prestar conta de quanto entrou. Porque uma parte ele vai tirar pro luxo dele, pro uso pessoal dele. E não tô falando de ajuda de custo não, tá bom? Não tô falando de ajuda de custo não. Tanto que eles vivem num luxo, tá? O apartamento deles são milionários, a maioria deles vivem assim. Principalmente aqueles que têm alta hierarquia. Basta você olhar, abra teu olho mulher, abra teu olho homem. Você às vezes não tem nem o que comer e o seu pastor visita um restaurante granfino. Às vezes você não tem nenhuma cesta básica. Você anda maltrapilho dentro da igreja e ele chega na igreja com um carro milionário. Para que um líder religioso precisa de um carro milionário para chegar na igreja? Sendo que ele não trabalhou, ele não fez por onde? De onde que ele tirou? Basta você juntar 2 mais 2. Agora, se você quiser continuar sendo bobo, você vai envelhecer nesse lugar e vai chegar no final da vida e vai dizer assim, ó, a minha vida não mudou, entendeu? Eu vou acabar por aqui porque tem muito o que dizer. Quem sabe eu faço uma outra parte, uma terceira parte sobre os falsos profetas, tá bom? Eu não tô aqui generalizando, dizendo que todos são assim, mas a maioria são assim. Muito obrigado, se inscreva no canal, tá bom? E sai desse lugar, não tenha medo. Hoje mesmo, tá? Ele não quer prestar conta do que entra de dinheiro, então sai desse lugar. Ele tá usando de má fé com você, tá bom? Ele chega e vem tomar desculpa, isso aí é problema da administração da igreja. Não, você que está dando seu dinheiro, você merece satisfação. Você merece saber o que está fazendo com o seu dinheiro. Não é pecado. E não fica com esse negócio, pode deixar que é com ele Deus. Não, você está tirando o seu suor. Esse lugar que está aí, se está pintado, se está bonito, se está arrumado, é porque você contribuiu. Só que é o seguinte, ele não pega todos os valores que entra e usa na instituição. Ele pega só uma parte. Porque ele precisa preparar um lugar para ter você aí, concorda? Para você sentar, para você ouvir o blá 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 que ele tem para falar. Mas será que ele usa tudo? Você já parou para pensar nisso, querida? Usa sua cabeça, querido. Raciocina. Não tenha medo. Não é pecado questionar ninguém. Você só não pode questionar Deus. Mas o ser humano, em qualquer momento, o ser humano pode usar de engano, tá bom? E se você gostou, deixa o seu like, comenta aqui. Vamos ver, eu aposto que vai chover comentário aqui. Vamos lá, gente. Eu quero que você cresça. Eu tô querendo te livrar da situação que você tá passando aí. Porque esses falsos profetas, eles acabam com a vida de uma pessoa em todos os sentidos da palavra. Tá bom? Tchau, muito obrigada.